Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este segundo trimestre de 2018 estudando nas revistas da CPAD com o tema Valores Cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. Nós temos como comentarista da CPAD o pastor Douglas Batista, que é líder da Assembleia de Deus Missão do Distrito Federal, Brasília. Hoje estaremos estudando a lição de número 5, que tem como título Ética Cristã, Pena de Morte e Eutanásia. Nós temos aí como texto áureo, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, que diz: O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. E a verdade prática diz: a pena de morte e a eutanásia violam a soberania divina. A vida foi dada por Deus e, portanto, pertence a Ele. A leitura bíblica em classe está aí na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, do versículo 3 ao versículo 5, e no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 6 e 7, e também no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 3 a 5, depois o versículo 7, o 10 e o 11. Vamos ler então. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6 diz: O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. João 8,3 diz: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então estaremos estudando aí sobre esses dois importantes assuntos, que é pena de morte e eutanásia. E nós vamos ver mais detalhadamente então durante o desenrolar da lição. Vamos ver então que esta lição tem as seguintes partes e seguintes tópicos. Primeira parte, a pena de morte nas Escrituras. Tópico 1, no Antigo Testamento. Tópico 2, no Novo Testamento. Na parte 2, nós temos eutanásia, conceitos e implicações. Tópico 1, o conceito de eutanásia. Tópico 2, as implicações da eutanásia. Na parte 3, temos a vida humana pertence a Deus. Tópico 1, a fonte originária da vida. Tópico 2, o caráter sagrado da vida. A introdução diz: a vida humana é o ponto de partida para os demais direitos da pessoa. Se o direito à vida não estiver assegurado, torna-se impossível a existência dos outros valores. No entanto, em contradição a este pressuposto, temas relacionados à punição com pena de morte e o direito à eutanásia são frequentemente discutidos e aceitos na sociedade atual. Nesta lição, estudaremos a presença da pena capital em ambos os testamentos bíblicos, a prática da eutanásia e suas implicações éticas na vida do ser humano. Então, nós estudamos sobre os direitos humanos e nós vamos ver que o principal e o primeiro é o direito à vida.
Sem esse direito, não adianta passar pelos outros direitos. É o mais importante, direito à vida, a termos vida durante o tempo que estivermos aqui na Terra. Então ninguém pode tirar a nossa vida. Esse é o primeiro direito e o mais importante enquanto estivermos aqui. Isso falando de direitos humanos. Mas se temos o direito à vida, então por que existe a pena de morte e existe a eutanásia? Pena de morte, então essa pena de morte é aplicada por aqueles que governam. E vamos ver também a eutanásia por aqueles que tratam da saúde humana, visto assim de maneira geral. Mas existe a pena de morte, por exemplo, aplicada por grupos terroristas, por grupos dentro das prisões. Então são vários tipos de penas de morte. Até em hospitais existe pena de morte. É decidido se mata ou não uma vida. E a eutanásia já é dito que é feito por misericórdia, é tirada uma vida porque esta vida às vezes está sofrendo muito, sua família sofrendo muito, ou porque é prolongado o tratamento, ou porque a pessoa está sendo mantida por uma máquina. Então veja só que quando chega em determinadas coisas, a vida já não tem o valor que deveria ter. Por isso, nós estamos estudando hoje sobre a pena de morte e a eutanásia. Na Bíblia existe referência à pena de morte e à eutanásia? Sim, existe. Mas nós vamos ver aí. Será que Deus concorda com isso? Será que Deus autoriza? E nós vamos chegar à conclusão. É evidente que só Deus pode dar a vida, só Deus pode tirar a vida. Mas vamos então à nossa lição. Na parte 1, então, nós temos a pena de morte nas Escrituras. Tópico 1 no Antigo Testamento, tópico 2 no Novo Testamento. O Antigo Testamento prescreve a pena de morte. O Novo Testamento reconhece a existência da pena capital, mas não normatiza o assunto. Então veja bem, não é por existir na Bíblia a pena de morte que nós cristãos vamos apoiar a pena de morte. Então tome cuidado. Aqui está dizendo que existe realmente na Bíblia falando sobre pena de morte, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas nós não vamos ver nenhum apoio de Jesus, ou de Deus, ou de Paulo, ou seja, quem for, apoiando pena de morte ou eutanásia no Novo Testamento. Então, por quem era aplicada essa pena de morte? Era aplicada pelos líderes judaicos, que não compreendiam o amor de Deus, não compreendiam a palavra de Deus, e era aplicada pelos romanos, que também não entendiam nada de Deus, não temiam a Deus, e tinha lá um julgamento, e esse julgamento poderia ser decidido que o Estado, então, mataria alguém. Dentro da igreja começou Tiago ser morto à espada e prosseguiu a matança, né? Nós olhamos aí a história, nós vamos ver que todos os apóstolos, né, menos João, todos também foram mortos, foram assassinados, pegaram aí a pena capital, a morte. E também vamos ver o apóstolo Paulo. Qual o motivo? Por pregar o evangelho, por orar pelas pessoas a serem curadas, por aleijados eles andarem, por cego eles verem, por surdo eles ouvirem. Então a perseguição aí, né, e a pena capital foi aplicada sobre aqueles que queriam o bem, que faziam o bem, que temiam a Deus, que serviam a Deus. Então veja só que isso aí, só isso aí já seria para nós um exemplo de que a pena capital, aí, a morte, não pode ser decretada sobre uma pessoa. Por mais que as evidências indiquem, pode ser que a pessoa seja inocente. Por mais que a justiça decide, pode ser inocente a pessoa que ela condenou. E também nós vamos ver que Jesus, ao lado de um ladrão na cruz,
O ladrão era ladrão mesmo. E Jesus, então, o salvou. Veja só. Vamos ver o caso da mulher adúltera, e Jesus a perdoou. Então, nós vamos ver que essa pena capital nunca pode ser decretada ou pedida ou desejada por um crente, porque a Bíblia diz: não matarás. Então vamos ver no tópico 1, no Antigo Testamento. No pacto com Noé e na lei de Moisés, a pena de morte aparece como punição retributiva, sangue por sangue e vida por vida, como está em Gênesis 9:6, Êxodo 21:23. Um dos propósitos era punir com a morte o culpado por assassinato premeditado, Êxodo 21:12. Essa prescrição não contraria o 6º mandamento, pois o verbo hebraico hassá, aí presente na expressão não matarás, exemplo, Êxodo 20:13, significa não assassinarás, isto é, proíbe efetivamente o homicídio doloso ou qualificado. Então, ao indivíduo era proibido matar, e quando alguém matava, a lei exigia que o Estado fizesse justiça. Para o devido processo legal, ao menos 2 testemunhas eram requeridas para a efetivação do processo. Deuteronômio 17:6. Assim, a morte do homicida era vista como justiça contra a impunidade. Porém, havia exceções. Quando Davi adulterou e premeditou a morte de Urias, a pena não foi aplicada ao monarca, segundo Samuel 11, 3, 4, 15, 12 e 13. Nesse caso, Deus tratou pessoalmente do pecado do rei, segundo o livro de Samuel 12, 10 a 12. Então, uma coisa interessante, porque Caim matou Abel. Começou logo aí. Mas Deus não o matou. Então, veja só. Somente Deus pode decidir se vai ser aplicada a pena capital ou não. Então, existem pessoas que morreram no Antigo Testamento, milhares. Deus aplicou a pena máxima. Aplicou. Mas ele pode. Os homens é que não podem. Olha bem, Deus era rei de Israel. Era Deus que governava. Se você estudar sobre isso, você vai ver claramente isso. Então, o rei de Israel era Deus. Tanto é que Samuel, quando foi falar que o povo estava querendo um rei, Deus disse: eles não estão desprezando vocês, estão desprezando a mim. Não querem que eu governe sobre eles. Não querem que eu seja rei sobre eles. Então, Deus era o rei, ele que governava. O governo de Deus é uma teocracia, nunca foi monarquia. Mas como o povo pediu um rei, Deus concedeu. Então eles deixaram de ter um rei sobre eles, que era Deus, para ter um rei, um ser humano. E Deus não deu ao rei o poder de matar ou não uma pessoa. Todos que fizeram isso, fizeram porque eles determinaram isso, não porque Deus determinou. Então você vai dizer: mas quantas pessoas foram mortas por ordem de Deus? Sim, Deus que determinou. Os inimigos de Israel eram inimigos, tinham que ser desapossados da terra, e Deus ordenou a morte deles. Para nós tem um significado espiritual hoje. São o quê? Nós vamos tirar, vamos resistir a Satanás, vamos destruir o exército de Satanás. A Bíblia diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então nós lutamos contra demônios, não contra pessoas, não contra carne e sangue. No Antigo Testamento era literal, era contra pessoas. As pessoas eram os inimigos de Israel. Nós, os nossos inimigos são Satanás e seus demônios. Nós amamos as pessoas, oramos por elas, né? Nossos inimigos, nós oramos por eles, abençoamos eles. Nós não podemos matá-los, nem desejar a morte deles. Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou amor. Na hora de morrer na cruz, ele, olhando para os seus algozes, aqueles que o condenaram, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ele não disse: Deus, mata-os. Não. Então não cabe ao cristão desejar a morte de ninguém e nem matar ninguém. E nós temos aí um caso interessante na Bíblia sobre a eutanásia e sobre aí a pena capital. Por exemplo, lá então, no caso de Saul. Pelo que nós podemos entender, se você ler corretamente, estudar corretamente a passagem aí do 2º livro de Samuel, você vai ver que Saul estava numa guerra com seus filhos e
Ele então está já com câimbras, quase à morte, e seu filho Jonatas tinha morrido, e ele então, pelo que tudo indica, ele se joga sobre a espada. Ele pediu ao seu pajem de armas para o matar, e o pajem não obedeceu. Então ele se joga sobre a sua espada. O pajem, pensando que ele estava morto, se mata, então comete suicídio, na verdade. Saul, então, ferido, pelo que indica, ele pegou a lança e se escorava na lança para não cair, mas já estava ferido, porque ele se feriu para se matar, mas não conseguiu se matar. Então vem o amalequita e ele pede para o amalequita o matar. Se fosse um filisteu, se fosse um inimigo, ele não faria isso, porque o inimigo estaria matando. Mas ele pede alguém que nem estava participando da guerra. Então ele pede para esse amalequita o matar. O amalequita o mata. Isso aí é o que? É uma eutanásia. O amalequita está fazendo uma eutanásia. Alguém que estava morrendo, e ele vai dizer para Davi que Saul não escaparia, estava ferido, ia morrer mesmo. Então ele fez um ato aí de uma eutanásia. Ele ajudou Saul a morrer. Ele ficou com dó de Saul e ajudou Saul a morrer, porque senão os inimigos iriam matar Saul, se vangloriar por isso, arrancariam sua cabeça e tudo, e mostrariam para todo mundo dizendo, e eles mataram. Mas quem matou então foi o amalequita. Então aí é um caso de eutanásia. E quando esse amalequita vai a Davi contar o que tinha feito, o que tinha acontecido, Davi manda matar esse amalequita, porque ele matou um ungido de Deus. Mas por que Davi fez isso? Porque Deus já tinha dado a ordem que os amalequitas deveriam ser mortos, destruídos mesmo. Então Davi estava cumprindo uma ordem de Deus. Veja só, quando ele mata, então quando manda matar, ele está cumprindo a ordem de Deus. Agora, no caso, depois, Davi planeja a morte de Urias. Então, aí ele deveria sofrer de Deus a pena capital, mas Deus o absolve. Porque o poder de vida só pertence a Deus. Os homens não podem executar essa ordem de matar alguém, porque senão Davi seria morto. Mas os homens não têm esse direito. Só Deus tem. E Deus decide, pela misericórdia, não mata Davi. Agora, se você apresentar algum rei que matou sem ordem de Deus, por exemplo, Acabe, né? Acabe era um homem ímpio, não obedecia mesmo a Deus. Mas Deus não autoriza nenhum rei, nenhuma autoridade a matar ninguém. E os que foram mortos no Antigo Testamento foram mortos aí com a autorização de Deus, então é Deus que está decidindo. Ele é o autor da vida, ele pode dar e ele pode tirar a vida. Só ele tem essa autoridade. Tópico 2, no Novo Testamento. Aos Romanos, Paulo constata a legalidade da pena de morte e a legitimidade do Estado em usar a espada como punição ao transgressor. Romanos 13, 4. No entanto, o apóstolo não normatiza a aplicação da pena, não ordena e nem proíbe, apenas reconhece a existência da lei como dispositivo punitivo. O evangelista João registrou o caso da mulher apanhada em adultério, João 8,4. Os escribas e fariseus exigiram o parecer de Jesus sobre a aplicação da pena de morte para adúltera, João 8,5. Entretanto, os acusadores comportaram-se de modo parcial e trouxeram somente a mulher para ser julgada, enquanto a lei exigia a presença das testemunhas e também do adúltero, como está em Números 35, 30 e Levíticos 20, 10. Cristo se recusou a participar deste juízo temerário e ilegítimo, absolveu a mulher da punição e perdoou e a exortou a deixar o pecado, João 8,11. Então, veja bem, Paulo não está apoiando nenhuma lei aí que mandasse matar alguém ou que matasse alguém, nada disso. Paulo está advertindo aos cristãos o perigo que eles corriam de serem mortos. Por quê? Porque o governo romano tinha em suas leis a autorização para executar as pessoas. Então Paulo diz bem claro, olha, você faz o bem, ame as pessoas, faça só o bem. Ninguém vai ter motivo para matá-lo. Então faça isso. E se morrer? Se morrer, vai para o céu. É o que aconteceu com Paulo. Ele fez algum mal para ser morto? Não. Mas ele sabia que existia a pena capital? Sim, tanto é que ele mesmo disse que iria morrer.
Então ele está dizendo que existe essa pena capital, a pena de morte. Ele não está apoiando, não está dizendo que está certo, que é Deus que mandou, nada disso. Então cuidado com a interpretação do texto. E nós vamos ver também no Evangelho de João que Jesus absolve uma mulher que fora condenada a ser apedrejada pelos judeus, sendo que os judeus nem autoridade tinham para matar. O governo romano não deu essa autoridade para eles matarem. E eles mataram Estevão, apedrejado. Veja só, mas eles não tinham autoridade. Tanto é que no caso de Jesus, eles queriam matá-lo apedrejado, mas não mataram, porque não tinham autorização do governo romano para matar ninguém. Então veja só que a pessoa que vive pela lei, ela tem essa tendência de ser mal, de ser duro, de desejar a morte dos outros, né? De desejar aí a pena de morte, porque vive pela lei, não sabe o que é amor, não entendeu ainda o Evangelho. Então é normal que essa pessoa deseje o mal dos outros, deseje a morte dos outros. Então ele acha que porque alguém matou o parente dele, por exemplo, ele deve matar essa pessoa. O que é isso? Vingança. E a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Nós não podemos nos vingar nós mesmos. Nós devemos amar as pessoas, orar pelas pessoas, abençoar as pessoas. Então nós vemos que Jesus na cruz, tanto perdoou o ladrão que estava ao seu lado, como também perdoou aqueles que o mataram. E ele disse: Pai, perdoa-lhes. Ainda intercedeu pelos seus inimigos. E ele disse: amai vossos inimigos, orai pelos vossos inimigos, abençoai os que vos maldizem. Veja bem, isso é Evangelho. Imagine quantas pessoas cometeram assassinato, foram presos, e lá aceitaram Jesus, e hoje são pastores, são pregadores do Evangelho. E se eles tivessem sido mortos? Quantos crentes hoje, pessoas que já adulteraram? O adultério era a pessoa, deveria ser apedrejada até a morte. Quantos adulteraram? E pediram perdão a Deus? E estão aí, são pregadores, são pastores. Quantos? Quantas prostitutas que deveriam ser mortas se fosse aplicada uma lei, pena de capital, pena como está na lei dos judeus, matar apedrejado? Quantas mulheres hoje não seriam as pregadoras que são, as líderes de círculo de oração? Veja bem, as mulheres que Deus usa tremendamente em sua obra, quantas delas não estariam vivas se fosse aplicada a pena de morte? Quantas ex-prostitutas tem na igreja? Quantos ex-adúlteros estão na igreja? Quantos ex-assassinos estão na igreja hoje? Então, cuidado com esse desejo seu. Quando você deseja pena de morte, você não está sendo cristão. Você não está entendendo o Evangelho. O Evangelho é amor. Jesus resumiu tudo aí. O Antigo Testamento, profetas, a lei, tudo. E também o Novo Testamento. Em uma única palavra, amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Então você deseja ser condenado? Você deseja ser apedrejado? Você deseja ser morto? Ser enforcado? Ser fuzilado? É isso que você deseja para você? Não? Pois então não deseje para os outros. Parte 2. Eutanásia, conceitos e implicações. Tópico 1. O conceito de eutanásia. Tópico 2. As implicações da eutanásia. Tópico 1, então, o conceito de eutanásia. Etimologicamente, a palavra eutanásia tem origem em dois termos gregos. Eu, com o significado de boa ou fácil, e thanatos, que significa morte. A junção desses dois termos resulta na expressão boa morte, também conhecida como morte misericordiosa. O vocábulo foi inicialmente usado pelo filósofo inglês Francis Bacon, 1561 a 1627. No sentido técnico, a eutanásia significa antecipar ou acelerar a morte de pacientes em estágio terminal ou que estejam padecendo de dores intensas em consequência de alguma doença incurável. É o ato de matar o doente para não prolongar o grave quadro de seu sofrimento e de seus familiares.
As formas usadas podem ser classificadas em eutanásia passiva ou ativa. A primeira consiste em desligar as máquinas e aparelhos que mantêm o paciente vivo, e a segunda requer a aplicação de qualquer droga que possa acelerar o processo de morte. Então veja só que a eutanásia é chamada aí de boa morte, né? A morte misericordiosa. As pessoas, por exemplo, decidem que uma pessoa, o médico diz assim, ela teve morte cerebral, aí liga a pessoa numa máquina que mantém o coração batendo, o sangue correndo nas veias, né? Então, dá a impressão de que a pessoa está viva. E muitas vezes a pessoa está viva mesmo. Porque depois de muito tempo, às vezes até anos, e a pessoa volta à vida. Então, a eutanásia geralmente é praticada por médicos com a autorização do paciente, daquele que está doente, ou da família dessa pessoa que está doente. Então, às vezes o paciente está sofrendo muito, a pessoa está sofrendo muito, e ele então vai dizer para o médico que prefere morrer, que ele faça alguma coisa para que ele morra. Pare de dar os remédios para ele, ou desligue alguma máquina que está ligada a ele. E pode acontecer também de a família, como a pessoa não pode falar, então a família decidir que deve-se desligar a máquina ou parar de dar o remédio que prolongue a vida daquela pessoa. Então veja bem que isso é uma decisão de matar alguém. Se a máquina mantém alguém vivo, então desligar a máquina é assassinato. Se um remédio mantém alguém vivo, parar de dar o remédio é assassinato. Isso é condenar à morte a pessoa, sendo que uma pessoa que está sofrendo, ela não tem condições psicológicas para ela decidir sobre a sua vida. E se uma família está sofrendo uma pressão psicológica muito grande, sofrendo muito por causa de uma pessoa doente, esta família também não está em condições de decidir sobre a vida de outra pessoa. Então, só quem pode tirar a vida da pessoa é Deus. Só Deus sabe se a pessoa vai sobreviver ou não. Às vezes a pessoa até é crente. E aí, nós vamos decidir agora que vamos matar a pessoa. Então, às vezes a pessoa até é crente. E se a pessoa sobreviver, talvez vai deixar de ser crente, vai para o inferno. Então Deus vai tomar a decisão. Tirar a vida daquela pessoa ou não. Olha lá o rei Ezequias. O rei Ezequias estava à beira da morte e Deus disse que ele ia morrer. Mas o que aconteceu? Ele quis viver mais. Ele insistiu, ao invés de deixar Deus resolver, Deus fazer do jeito dele. Se ele morresse naquela situação, para onde ele ia? Para o céu. Estava salvo. Mas o que ele fez? Pediu a Deus para viver mais. Deus concedeu. E o que aconteceu? Desobedeceu a Deus, fez coisas erradas. No final da sua vida, sofreu muito, viu seus filhos serem assassinados. Por quê? Porque quis contrariar Deus. Decidir sobre a sua vida. Quem decide sobre a nossa vida é Deus. A hora de morrer, quem decide é Deus. Nós devemos entregar na mão de Deus isso. Não cabe a nós fazermos isso. Morrer para nós deve ser lucro. O apóstolo Paulo fala isso. É lucro estarmos com Cristo para sempre no céu com Deus. Mas a gente fica agarrado aqui embaixo. Ama demais essa vida aqui. E não deixa Deus fazer do jeito dele. Nós queremos fazer do nosso jeito. No tópico 2 nós temos então as implicações da eutanásia. A prática da eutanásia tem implicações de ordem legal, moral e ética. Nos aspectos legais, a Constituição brasileira assegura a inviolabilidade do direito à vida, artigo 5º. Assim, a eutanásia é tipificada como crime no Código Penal brasileiro, artigo 122. No entanto, tramita no Senado Federal o projeto de lei número 236/12, novo Código Penal, onde o juiz poderá deixar de aplicar punição para quem cometer a eutanásia, seja ela passiva ou ativa. Nas questões de ordem moral, nos deparamos com a violação do 6º mandamento, não matarás, Êxodo 20:13. E quando a eutanásia é consentida pelo paciente, surge o problema do pecado de suicídio. Pergunta-se ainda, a quem mais interessa a eutanásia?
ao paciente ou ao seu plano de saúde. As motivações parecem ser mais econômicas que humanitárias. As indagações éticas podem ser assim resumidas. É lícito exterminar pessoas doentes? Quem tem poder para decidir sobre a morte? Então, no Brasil, é proibido a eutanásia, considerada, então, como assassinato. Agora, existe lei já prontinha para ser votada, querem aprovar de todo jeito, onde vai ser permitida a eutanásia. Tanto daquele que está à beira da morte, que seria um suicídio, na verdade, como seus parentes decidirem por ele, desligar as máquinas, por exemplo. Mas veja bem que sempre está aí por trás o quê? Uma atitude que visa o quê? Bem financeiro, resultado financeiro. Os planos de saúde não querem manter alguém nas máquinas o tempo todo, gastando dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e eles podendo ocupar aquele leito com outra pessoa que vai render mais dinheiro. O governo não quer manter ninguém assim, porque também dá muita despesa. Então veja só que é um problema sério, porque as pessoas colocam o dinheiro à frente da vida. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, ensina: não matarás. Então, só Deus tem o direito de tirar aquela vida. E é isso que nós temos que fazer e é isso que nós temos que ensinar. Não esquecendo que o suicídio é pecado. Então, o que fez, o Judas é pecado mesmo, viu? É pecado e conduz ao inferno. Nós não temos direito de tirar a vida de ninguém, nem a nossa própria. Parte 3. A vida humana pertence a Deus. Tópico 1. A fonte originária da vida. Tópico 2. O caráter sagrado da vida. Tópico 1, então, a fonte originária da vida. A Bíblia ensina que Deus trouxe o universo à existência. Gênesis 1:1. E que Ele próprio sustenta todas as coisas. Hebreus 1:3. Deus não criou somente a matéria, mas criou também toda espécie de seres vivos, bem como o ser humano. Gênesis 1:21 a 27, Colossenses 1:16. A humanidade, como obra-prima, é uma criação especial e distinta. Deus a criou à sua imagem e semelhança, como está em Gênesis 1:27. Característica não dada a outra criatura. A vida humana passou a existir por causa da vontade do Altíssimo, bem como permanece agora. Todas as coisas subsistem por Ele. Colossenses 1:17. O Criador tem o controle soberano de toda a vida, como está em Deuteronômio 32:39, Lucas 12:7. E esta tem origem nele, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Atos 17:25. Portanto, o Deus vivo é a fonte originária da vida e só Ele tem autoridade exclusiva para condená-la ou tirá-la. 1 Samuel 2:6. Também lembrando que diz lá em Ezequiel, todas as almas são minhas. Deus diz isso. Então pertence a Deus a vida. Ninguém pode tirar a vida de ninguém. Em Deuteronômio 32:39 diz: olha, vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. 1 de Samuel 2:6 diz o quê? O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então a vida pertence a Deus. Quem deu, quem criou, foi Deus. E a vida do ser humano é uma vida que foi feita que a imagem e semelhança de Deus. Nós somos uma tricotomia: espírito, alma e corpo. Nenhuma criatura é feita semelhante a nós. Então nós somos superiores a toda a criação de Deus. Então nós temos que entender que nós não podemos desmanchar, destruir o que Deus fez. Ele é o autor da vida e só Ele pode tirar a vida. Ele é que dá a vida. Ele é que dá aí, o corpo, a alma, o espírito. É só Ele. Não existe ninguém que possa fazer isso. O tópico 2, o caráter sagrado da vida. A vida humana é sagrada porque a sua origem é divina. Por conseguinte, existe a proibição de alguém tirar intencionalmente a vida de outro ser humano, como está em Êxodo 20:13. A dignidade da vida humana deve ser protegida e preservada antes e depois do nascimento,
desde o momento da concepção até o seu último instante de vida. Salmos 139, 13 a 16, 116, 15. A vida deve ser respeitada e valorizada como dádiva divina. 2 de Pedro 1, 3. No caso de alguma enfermidade, o paciente tem o direito de receber tratamento adequado, tanto na busca da cura como no alívio de suas dores. Procedimentos dolorosos e ineficazes podem ser evitados a fim de resguardar a dignidade humana, porém, exterminar a vida é uma afronta ao príncipe da vida. Atos 3,15. Se a vida é sagrada por ocasião da concepção, logo, não poderá deixar de sê-la em seu derradeiro dia. Buscar a morte como alívio para o sofrimento é decisão condenada nas Escrituras. Jó, por exemplo, embora sofrendo dores terríveis, reconheceu o caráter sagrado da vida e não aceitou a sugestão de sua esposa em amaldiçoar a Deus e morrer. Por fim, o patriarca enalteceu a soberania divina sobre a existência humana. Jó 42, 2. Então não existe permissão de Deus para o homem matar outro homem. Só Deus pode fazer isso. Nós estamos no Novo Testamento. É uma nova aliança, uma aliança onde o amor prevalece, o perdão prevalece, a misericórdia prevalece. Então nós não temos que desejar a pena de morte, nem apoiar a pena de morte de maneira alguma. Nosso país não tem. Um país como os Estados Unidos, que por causa da influência religiosa de pessoas que não têm temor de Deus, teve muitos anos a pena de morte, ainda existe em muitos estados, mas vem diminuindo cada vez mais. Bateu o recorde agora de tão poucas execuções. Porque isso é Deus trabalhando, porque viram que muitas pessoas ainda se convertem, pedem perdão a Deus, se arrependem verdadeiramente. Muitas pessoas mudam de caráter, de vida completamente, mesmo estando presos. Eles podem ouvir a palavra de Deus. Por isso mesmo é permitido, e Jesus fala que nós devemos visitar os presos, para que eles tenham a chance de se arrependerem, serem salvos. Um ladrão na cruz não era ladrão? Sabe-se lá o que ele fez na vida. E Jesus o perdoou, o salvou, no momento de morrer ainda. Então veja só que nós devemos pregar a vida, pregar a salvação, o amor de Deus. Deus é o autor da vida, Deus é amor. E é assim, se nós somos filhos de Deus, devemos aprender com Deus. Então, assim como o direito a nascer pertence a todo ser humano, o direito também de morrer de morte natural, uma morte dada por Deus, também é direito humano. Conclusão aí, a vida humana, sua sacralidade e dignidade tem origem em Deus. Atentar contra esse dom divino é colocar-se contra a soberania de Deus, o autor da vida. O poder absoluto sobre a vida e a morte pertence a Deus. A atual ideologia que propaga o direito do homem em exterminar a própria vida ou a do outro, viola o propósito divino. João 10, 10. Então o que diz aí João 10, 10? Jesus disse o quê? Que o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. Deus de Deus, que você viva bem, complete os seus dias aqui na terra, e depois ainda vai viver a vida eterna com Deus para sempre. Então a pena de morte sobre o pecado foi levada por Jesus na cruz. Ele já morreu em nosso lugar. A pena de morte que estava decretada sobre nós, Jesus levou sobre ele. Veja bem, foi aplicada a pena de morte. Deus aplicou a pena de morte sobre nós. Mas Jesus nos substituiu. Ele levou a pena de morte. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então veja só, Jesus nos substituiu na cruz. Nossas maldições, nossa morte, porque nós pecamos, desobedecemos a Deus, Jesus levou sobre ele e morreu em nosso lugar. Então a pena de morte foi aplicada sobre Jesus, para que nós pudéssemos viver em abundância, viver alegres, felizes, fazendo a obra de Deus. Glória a Deus por isso.
Vamos então orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é sua oportunidade. Se você deseja, precisa de uma cura, nós vamos orar agora. Vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, vem, Senhor, sobre essas vidas agora, trazendo revelação da Tua palavra, revelação do Teu amor, da Tua misericórdia. Salva, Senhor, agora aqueles que ainda não Te conhecem e aqueles, Senhor, que perderam o contato contigo. Abençoa-os, ajuda-os agora, Senhor, a retornar para Ti, reconhecendo o Teu amor, a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. A grata lustre forma essa classe e frastestai. Seja grato a Deus, seja feliz com Deus. Ame, ame. Você precisa aprender a amar. Em nome de Jesus. Pai querido, aqueles que estão doentes, enfermos, demonstra o seu amor para com eles agora. Em nome de Jesus. Que sejam curados agora. Receba a tua cura. Em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade. Solta essas vidas agora. Em nome de Jesus. Porque Deus é amor e Ele quer que você tenha saúde. Em nome de Jesus, receba. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, se você deseja nos convidar para estarmos aí em sua igreja, em sua cidade, em seu estado, nos convide, nós estaremos aí com você. Nós estivemos agora um mês inteiro em Joinville, Santa Catarina, onde Jesus curou mais de 1000 pessoas, mais de 50 pessoas aceitaram Jesus, mais de 20 pessoas foram libertas. Ali teve batismos no Espírito Santo. Então, nos convide, nós queremos estar aí com você. Você pode nos convidar para uma palestra de Escola Bíblica Dominical, para os professores, superintendentes, pode colocar os obreiros também, ou pode nos convidar para uma escola de obreiros, pode nos convidar aí para uma festa de jovens, pode nos convidar para uma festa de círculo de oração, pode nos convidar para falar sobre missões. Eu já fui missionário, já abri 8 igrejas, pela graça de Deus. Pode nos convidar para falarmos sobre escatologia, pode nos convidar para dar palestras sobre família, nós falamos muito sobre família. Então você nos convide, nós estaremos aí. Pode nos convidar para fazer trabalho de missão no lar, aquela visita nos lares, nós fizemos muitos anos esse trabalho. Então nos convide, nós queremos estar aí com você, ajudando a igreja e orando por doentes e enfermos. Nós recebemos do Espírito Santo dons de curar. Então, todo lugar que nós vamos, muitas pessoas são curadas. Nos convide e nós estaremos aí com você. Vamos passar para você a agenda nossa, onde nós estaremos nos próximos dias, para que você esteja conosco. Por exemplo, este fim de semana, nós estamos aqui em São Paulo, estou em Jundiaí, gravando aqui em Jundiaí, na casa de minha filha. E nós estaremos dia 27, 28 e 29, aqui pertinho, em Itapevi. Então você esteja conosco, você vai vendo aí o folder. Então, o pastor presidente, pastor Alexandre de Oliveira, regional de Itapevi, São Paulo, Ministério Perus. Então você veja aí direitinho o endereço, esteja conosco aí, participe juntamente conosco. Dia 9 de junho estaremos em Araguaína, Tocantins, na festa de círculo de oração. Dias 29 e 30 do 9 estaremos em São José dos Campos, também aqui em São Paulo. Dias 3 e 4 do 11 estaremos também aqui em São Paulo, em Barueri. Dias 16, 17 e 18 estaremos nas Ilhas Martha's Vineyard, Estados Unidos, na festa de jovens. Dias 24 e 25 do 11 estaremos em Japeri, Rio de Janeiro, curso de capacitação para professores. E também lá na Manhã Avivada, dons, batismos e curas. E é só isso que nós temos marcado. Então você marca conosco. Temos aí disponibilidade para estarmos com vocês aí durante o ano inteiro. Então marque conosco. Se você também desejar que nós estejamos aí durante o mês inteiro em sua igreja, visitando todas as congregações aí, podemos fazer como fizemos lá em Joinville. Então, nós queremos agradecer. Agradecemos principalmente ao presbítero Alberto Bayer, de Joinville, Santa Catarina, que nos deu lá um apartamento para ficarmos durante o mês inteiro, nos deu alimentação em um dos seus restaurantes e também nos ajudou financeiramente nesta viagem. Então, queremos abençoar esta vida, sua família, em nome de Jesus. Estamos orando por essa família e você também ore por essa família, abençoando essa família. Deus abençoe a todos, então, a paz do Senhor.